Você já reparou que alguns animais conseguem mudar de cor dependendo do ambiente? Camaleões são um exemplo clássico, mas e se eu te dissesse que peixes adultos conseguem também mudar completamente de cor, não em segundos, mas ao longo de semanas, reescrevendo a forma como seus genes são lidos? E mais, essa mudança não acontece por mutação genética, mas por epigenética. Um novo estudo publicado na Nature Communications mostrou algo impressionante. Um peixe africano pode alterar entre azul e amarelo dependendo do ambiente visual, controlando isso com metilação do DNA em um único ponto do genoma. Nesse vídeo você vai entender como o ambiente pode alterar a aparência de um animal adulto, o papel das células de pigmento, como um único gene controla essa mudança e por que isso muda nossa visão sobre a evolução, a adaptação e a plasticidade biológica. Na natureza, cor não é estética, cor é sobrevivência. Ela influencia a camuflagem contra predadores, competição entre machos, escolha sexual, comunicação social. Em peixes ciclídeos africanos, a cor do corpo define quem domina o território, quem atrai as fêmeas e quem vira alvo fácil de predadores. O peixe estudado nesse trabalho, Astatotilapia bortoni, é um exemplo perfeito. Machos dominantes podem ser azuis ou amarelos, e essa escolha de cor tem consequências reais na vida deles. No laboratório e na natureza, esses peixes apresentam duas cores, uma cor azul e uma cor amarelo vibrante. Mas os cientistas notaram algo estranho. O mesmo peixe podia mudar de azul para amarelo e voltar para o azul, sem mudar a espécie, sem mudar o sexo, sem mutações. A pergunta central passou a ser: como um animal adulto consegue fazer isso? Os pesquisadores tiveram uma ideia simples e genial. Eles colocaram os peixes em um aquário com um fundo azul por 28 dias, depois um fundo amarelo por 28 dias e depois azul novamente. Nada mais mudou. A mesma comida, a mesma temperatura, o mesmo peixe. Somente a cor do aquário. E o resultado foi que os peixes mudaram de cor junto com o ambiente. Quando o aquário era azul, o peixe era azul. Quando o aquário era amarelo, o peixe era amarelo. E quando voltou a ser azul, o peixe voltou a se tornar azul. Isso mostrou que o ambiente visual sozinho é o suficiente para disparar essa mudança. A cor do peixe não muda porque o pigmento troca de tinta. Ela muda porque o peixe reorganiza as células especializadas chamadas cromatóforos. O estudo mostrou que os peixes amarelos têm mais xantóforos. E esses xantóforos têm o pigmento mais espalhado. Enquanto os peixes azuis, o pigmento fica agregado e quase invisível. Ou seja, não é só a quantidade, é o comportamento celular que muda. E aí vem o coração do trabalho. Os cientistas buscaram genes que controlam esse comportamento celular e se destacou o EDNRBA, um receptor endotelina B. Esse gene era ativo nos xantóforos, respondia aos sinais químicos e controlava se o pigmento se espalhava ou se contraía. Quando esse gene era ativado, o pigmento se agregava e o peixe parecia mais azul. Quando esse gene era silenciado, o pigmento se dispersava e o peixe ficava amarelo. Então a pergunta era, afinal, o que desliga e liga esse gene no peixe? E a resposta da natureza foi bem elegante e poderosa: a metilação do DNA. Os pesquisadores encontraram nesse gene um único sítio que ficava mais metilado quando o peixe estava em um ambiente amarelo e menos metilado quando ele estava em um ambiente azul. Mais metilação significava um gene desligado. E o mais incrível de tudo é que essa metilação é reversível. Para provar que isso não era uma coincidência, os cientistas foram além nesse trabalho. Eles metilaram artificialmente o promotor do gene em laboratório e mostraram que isso reduz a expressão do gene de fato. Esse estudo muda várias ideias clássicas da biologia. Primeiro, mostra que a epigenética controla fenótipos visíveis em adultos, não só em desenvolvimento. Também mostra que o ambiente pode modular os genes sem alterar o DNA. E o terceiro é que sugere que a plasticidade fenotípica pode acelerar a adaptação e até a especiação. Em outras palavras, o genoma é o mesmo, mas a forma como ele é lido muda conforme o mundo ao redor. Na natureza, isso tem uma importância. Em ambientes naturais, um peixe azul pode ser mais atraente sexualmente, mas mais visível aos predadores, enquanto um peixe amarelo pode ser menos chamativo, mas ele é muito mais camuflado. A epigenética permite que o animal ajuste sua estratégia conforme o contexto. Isso é uma evolução em tempo real, sem esperar mutações raras. Tudo isso com uma simples metilação química no DNA. A cor do peixe não está apenas nos genes, mas na forma como o mundo conversa com eles. Isso é uma biologia no seu estado mais elegante. Se você gosta de ciência que conecta a genética e o meio ambiente, segue a gente no Biotech Brasil. Aqui a gente traz os artigos mais atualizados de maneira clara e direta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.